Aleluia! Deus seja louvado! Viagem pela vida, tantas vezes me perdi. Nada fazia sentido até ele aparecer aqui. Nas estradas tortuosas encontrei. Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Nós estamos continuando a ouvir histórias que nos transformam. Nós já ouvimos várias aqui, tivemos até um missionário presente aqui com a gente e hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que passou por aquela fase que para nós, se a gente não tivesse passado por ela, talvez a gente nem acreditaria que ela existia um dia, que foi o período da pandemia. Um período muito difícil na vida de todo mundo. Eu acredito que você que nos acompanha passou por alguma situação também nesse período, sentiu medo nessa época, e eu estou aqui com um sobrevivente daquela época, com alguém que foi guardado pelo Senhor, que experimentou da graça dele e que hoje pode nos contar a sua história e também falar um pouco sobre o seu livro, mas isso a gente vai deixar mais para o final. Eu tenho o prazer aqui de receber o Leonardo, que vai se apresentar para a gente. Primeira coisa, quem é você, de onde você é, quem é a sua família, para quem não te conhece, poder te conhecer. Ok, João. Bom, meu nome é Leonardo, eu sou de Governador Valadares, né? Sou nascido aqui, nasci, fui criado, batizado na primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. Meu pai foi presbítero lá há muitos anos, né? O pessoal às vezes conhece aí da família Barbosa, né? Eu sou filho do Divar Barbosa e a Leonor Neves Barbosa. Então, meus irmãos todos moram aqui, eu me casei aqui, meus filhos também nasceram aqui, mas tem 21 anos que eu estou morando em Belo Horizonte, né? Sou engenheiro, trabalhei em várias áreas da vida aí, né? Então, esse sou eu. E hoje continuo lá em Belo Horizonte, né? E passando sempre os finais de semana aqui, os finais de ano, né? Natal, Ano Novo, sempre aqui com a família. Eu estou aproveitando que você está aqui para a gente conversar um pouco sobre a sua história, né? Eu recebi o seu livro há um tempo atrás e a gente já vinha conversando da oportunidade da gente poder conversar sobre isso, porque a pandemia foi um período assim, angustiante na vida de muita gente. Parece que todo mundo, assim, de repente, parece que a morte se colocou diante delas, né? E você teve a sua experiência também nesse período. Fala para mim um pouco de como é que foi assim, o início para você, a questão os sintomas, o diagnóstico e aqueles períodos assim de incertezas que a Covid estava trazendo para todo mundo. Vamos lá. Primeiro, né, assim, completar que é um prazer para mim estar aqui, uma honra estar aqui, né, com você. Bom, para mim foi interessante que quando começou a Covid, eu estava trabalhando, executando uma obra dentro de uma usina de tratamento de gás da Petrobras, lá em Caraguatatuba. Foi quando começou e aquilo, inicialmente, a gente não deu muito crédito, né? E trabalhando, muito envolvido com tudo, com muita atividade, muita correria. E fomos trabalhando, né? Estava já meio que no final da obra. E aí, eu acabei lá, né? Quase acabei a obra, mas como as coisas começaram a ter as restrições e tudo, o pessoal deu uma parada. Eu vim para Belo Horizonte e aqui a gente continuando, trabalhando quase que normalmente, né, com as regras, né, usando máscaras, mas eu particularmente sempre fui assim, eu sempre fui muito reticente, sabe, ao uso de máscara, a muitos cuidados. Eu sempre fui daquele que defendia assim, gente, se for para não viver, se for viver com tanta restrição, será que vale a pena? Sim. Né? E aí, às vezes, eu fazia caminhada às vezes sem máscara, minha esposa. Então, assim, sempre meio que relutando, né? Principalmente por causa de toda a controvérsia que havia, né? Com relação ao problema. E eu sempre acreditando que realmente, assim, eu sempre fui uma pessoa que creu nisso aí. Por exemplo, criei meus filhos dessa forma, em termos sem muito rigor em termos de higiene. Quer dizer assim,
Às vezes se cai uma coisa no chão. Eu sempre fui daquela vez assim, que o organismo da gente deve se fortalecer diante das dificuldades que vêm aparecendo, né? Uhum. Então isso pautou muito o meu comportamento, inclusive, diante da Covid, né? E aí eu cheguei a voltar lá em Caraguatatuba para fazer um restante da obra. A gente voltou, seguindo as normas, né, dentro da empresa sempre. E depois eu tive que ir para o Pará, numa outra obra. Então eu fui para a cidade de Parauapebas para fazer uma obra dentro de uma unidade nova da Vale. A Vale construindo lá uma unidade nova de exploração de cobre. E muitas restrições de transporte das pessoas, de tudo, né? E muita dificuldade. E eu, naquela dificuldade toda, tendo que conviver com todas as restrições. Como responsável pela obra, tinha muitas coisas que ficavam me estressando, que eu precisava de acelerar e as restrições eram tantas que dificultavam, né? E dentro da cidade, parecia que não tinha nada disso não, porque todo mundo andava sem máscara, sem ir para todo lugar. Quando eu cheguei na cidade, estava um clube com a piscina lotada de gente. E até que um dia, uma funcionária, né, que eu havia contratado lá, começou a apresentar alguns sintomas, fez o exame e deu, né, positivo. E aí já o outro colega que estava comigo lá, inclusive dormindo na mesma casa, também fez o exame e deu positivo. Aí, mesmo sem eu estar muito com sintomas, eu fui fazer o teste. E também deu positivo. E aí... Meu Deus. Aí a coisa começou a complicar, né? Mas até então eu estava até tranquilo, muito tranquilo. Tinha levado vários e vários remédios, né? Que todos aqueles que indicavam eu tinha levado, né? Uhum. Ivermectina, cloroquina, né? Isso tudo que tinha. Eu comecei a tomar, só que eu uma coisa que eu não sabia, ou sei lá se eu sabia e eu não atinei, que eu deveria fazer repouso. Então, eu com o Covid já diagnosticado, tomando remédio, fazia caminhada. Você não teve muitos sintomas assim de dor no início corpo? não. No início não tive. Aí fui fazendo caminhada. Aí começou a ter algum sintoma aqui, outro aqui, mas mesmo assim, era tanto estresse da obra e a necessidade de colocar a coisa para funcionar, e eu continuei trabalhando. Né? Em um determinado dia que eu fiquei muito no sol, muito exposto ao sol, muito estresse, muito trabalho, aí a coisa começou a complicar. Porque aí a febre chegou mesmo, sabe? Desarranjo intestinal e muita febre, e a febre não baixava por nada. Não baixava por nada. Eu tomava banho frio, não baixava, e aí eu comecei a ir ao hospital. Isso ainda lá no Pará? Lá no Pará. Longe da família? Longe da família, tudo. E aí, né, indo ao hospital, comecei a tomar remédio, medicação lá na veia e tudo. Mas chegou um determinado dia em que eu já não estava, a febre não baixava de jeito nenhum. Aí eu fui de novo, foi feita uma segunda tomografia, porque já tinha sido feita a primeira, estava relativamente tranquilo. E aí o médico falou, olha, eu vou ter que te internar, eu vou te colocar na UTI. Misericórdia. Né? Aí na hora que ele falou isso, e agora? Eu tenho que avisar a família, que o celular estava acabando bateria, plano de saúde, o plano de saúde, cobre, não cobre. Então, assim, foi várias coisas que vieram na cabeça na hora, né? Graças a Deus, o pessoal que estava trabalhando comigo chegou para me dar um apoio, trouxeram carregador, consegui ligar para minha esposa, avisando, né? Tentando tranquilizar, tô sendo internado aqui e tudo, né? Isso foi no início, quando começou a pandemia, ou foi mais depois? Não, já foi mais, já estava bem mais avançado, né? Assim, lá em Parauapebas mesmo, eles já tinham passado o período mais crítico. Então, isso foi finalzinho de agosto, lá para dia 30, 31 de agosto, né? Foi que eu fui internado. Né? A gente teve esses momentos, assim, eu lembro, eu tive Covid em janeiro de 2021. E eu também passava por essa coisa, eu estava sentindo dores no corpo, inclusive eu estava gravando e sentindo as dores no corpo. E aí um amigo meu falou assim, olha, vai fazer o teste porque você tá com Covid. Eu falei, não, tô não, pai, tô com dengue. Eu pensei, falei, não, é porque a gente tende a negar, né? Porque era uma coisa assim, falei, não, eu já passou 2020 inteiro, eu não peguei.
né? Então eu tô me cuidando direito. Mas aconteceu, né? Mas você foi ali mais para agosto de 2020. Foi final de agosto de 2020. A cidade, assim, praticamente o pessoal a empresa, né, a Vale tinha várias exigências e tudo, mas na cidade, as pessoas na cidade, restaurante, o pessoal não estava dando muita importância, não. Tinha ainda algumas coisas, mas nada muito rígido, né? E até então, assim, o que me deu mais sintoma foi realmente a febre. Né? Mas aí eu estou te falando, quando eu falou que foi internado, eu consegui comunicar, né? Quando eu falei, e o plano de saúde? Eu falei, não, depois você resolve isso. E eu falei, realmente, não posso ficar agora, não estou preocupado não, né? E fomos embora para... Deixa para depois, né? Agora tem que cuidar da sua saúde, né? E assim, essa questão se estava no início ou não, foi até interessante, porque quando eu entrei, eu já tinha recebido algumas recomendações, até de um presbítero da igreja, quando eu cheguei a entrar em contato com a igreja, pedindo oração e tudo, né? E aí o presbítero disse, olha, eu acho que eu devia ir embora. Vai embora, não fica aqui não. E aí eu fui ficando, e nesse dia eu fui um tempo médico, né? Falei, escuta, me falaram que eu tenho que ir embora daqui, que eu tenho que ir embora. E aí foi interessante, que é um médico até mineiro, acho que ele é de Uberaba, ele falou assim, olha... Eu sou parecido com você, que parece que você é um pouco ansioso, né? Se eu fosse você, eu realmente procuraria ir embora. E aí eu fiz a pergunta mais chave, né? Eu falei assim, escuta, e se fosse seu pai? Ele falou, ele não sairia daqui de jeito nenhum. Ele falou, nós apanhamos demais aqui, nós perdemos muita gente, nós sofremos muito e nós aprendemos. Então nós aprendemos e não vai ter, em Belo Horizonte não vão fazer nada para você lá, que nós não vamos fazer aqui. Então, assim, eu acabei decidindo ficar, porque você fazer contrato, primeiro em termos de custo, né, você contratar um avião, tudo, mas isso aí eu resolveria isso se fosse a solução. Né, eu teria a quem recorrer e chegar à solução para isso. Mas a próprio transporte, eu ficava pensando qual seria a consequência daquilo, e quando o médico falou isso, me tranquilizou de certa forma, e me fez tomar a decisão de permanecer lá, sabe? Apesar da preocupação, resolvi ficar lá. E já que você falou da UTI, você menciona no seu livro, né? Foram 7 dias. 7 dias de UTI. E qual foi o momento assim mais desafiador para você durante esse período? Nossa! Teve muitos momentos, viu? Muitos momentos. É difícil de falar. Eu posso citar alguns, por exemplo, teve um dia que eu senti dor para respirar. Né? E eu sentindo dor para respirar e falando com o enfermeiro, e tal, como eu estava no horário de troca de médico, eles ficam meio sempre, parece que tem um certo medo de incomodar o médico. Não quis chamar o médico, só que eu vi o médico passando na porta, né? E aí eu gritei, vou aqui, eu tô com dor para respirar. Eu estava realmente preocupado, né? E aí ele mandou ministrar lá, acho que foram 2 miligramas de morfina. Aquilo resolveu o meu problema ali, mas tive muitas coisas. Então, assim, dia de eu achar que eu estava tendo alucinação, 2 dias que eu passei sem dormir nada, porque não estava querendo deixar eu tomar nenhum remédio. Eu tinha um indutor de sono para tomar, mas eu tomei no primeiro dia, depois eu não sei se ele estava comigo, não me lembro bem. Mas ele falou, não pode, porque o Covid afeta neurologicamente. Então, você não pode ficar tomando isso, nós temos que observar. Passou 2 dias, eu já estava com o olho, as pálpebras chegavam a tremer. E eu falei assim, eu não sei se eu vou morrer tomando esse remédio, mas que eu vou ficar doido se eu não tomar, eu vou. E aí, deixaram eu tomar e eu dormi umas 4 horas por noite. E teve mais muita coisa, foi muita coisa. Eu imagino. E nesse período, como é que foi a família? Você ficou lá, a família veio para ficar, a esposa... A esposa foi para lá, a Gleice foi para lá, né? E assim, quando ela foi, eu já fiquei preocupado, né? Eu já dei toda a recomendação. Vem com 2 máscaras, vem com aquela máscara né, de acrílico, né? Que põe na frente do rosto, vem com tudo que você tiver aí. E era um UTI completamente diferente de tudo que você já viu. Porque não tinha separação. Tanto os doentes de Covid como os outros doentes ficavam na mesma UTI. Podia fazer visita. Então, a Gleice me visitou depois, acho que a partir do 2º dia, né? Porque ela levou
não lembro bem se era no segundo ou terceiro dia, que ela já estava lá para poder me visitar. Então, todo dia, acho que era por volta de umas 4h30 da tarde, ela ia, fazia visita, ia toda paramentada, né? Mas fazia visita e tudo. Então, isso, né, contribuiu demais. Assim, eu sempre com muito medo de que ela contraísse, viesse ter algum problema com o Covid, mas ela foi corajosa e, assim, graças a Deus, né, por essa bênção que ela pôde ir e tá lá comigo. Ficar do seu lado, né? Graças a Deus. Eu lembro quando eu vi que eu tinha testado positivo, né, para Covid, eu fiquei muito preocupado em casa também. No meu caso, meus sintomas foram leves, só mesmo a febre que persistia e dores no corpo, mas eu não perdi paladar nem olfato, graças a Deus. Mas eu lembro, a gente fica com medo, né, dos nossos familiares terem isso, meus filhos, a esposa, mas graças a Deus, Deus foi sustentando. Você está falando do paladar, né? Eu também não perdi paladar. E eu comi tudo que chegava para mim. Eu comia muito. Eu só, às vezes, não aguentava comer aquela quantidade de arroz que vinha, mas eu comia tudo. Do café, no almoço, na janta, no lanche e ainda frutas que eram compartilhadas e tudo, e eu comia tudo. E ainda assim, em 7 dias, eu perdi 9 quilos. Não. Perdi 9 Muita quilos. Coisa. Muita coisa. Então, assim, a hora que eu cheguei no hotel, né, quando eu tinha saído, que eu olhei no espelho, é que eu percebi o tanto que eu havia emagrecido, né? Impressionante. Você chega, você tem esses períodos desafiadores, você chega também a falar sobre encontros que te marcaram com outros pacientes? Houve alguma interação, assim, nesse período que mostrou a graça de Deus para você, que é o título do seu livro, né? Essa graça em meio ao caos? Sim, houve. É interessante, assim, depois, eu sei que depois você deve falar um pouco do caos, né? Para você entender o que é o caos. Porque o caos não foi só a Covid em si, a UTI em si era meio que caótica. Você pode falar. Mas esse caos lá? Deixa eu falar um pouco do caos antes, assim. Quando eu entrei, né, na UTI, que eu fui internado, primeira coisa, o ar-condicionado com problema. Parou de funcionar. Você imagina o que é uma cidade no Pará sem ar-condicionado. Nós somos de Valadares, pode considerar que é a mesma coisa. Imagina você num dia aí que dá facilmente acima de 35 graus, né? E você ficar internado sem ar-condicionado. Com outras pessoas. Exatamente. E aí o que foi feito? Algumas pessoas chegaram a ser deslocadas, aqueles que estavam melhores, né? E no meu caso, logo no início, o pessoal, eles já tinham por experiência, assim, contavam quantos dias de sintomas e sabiam quando é que ia ser a pior parte. Então, eles falaram assim, olha, ele deve piorar nos próximos, daqui a 2 a 3 dias. Ele vai atingir o ponto mais baixo. Se ele passar disso aí, vai estar bem. E aí, então, como eu estava ainda mais ou menos, me transferiram para um quarto. E sozinho. E a menina ia fechar a porta, a enfermeira ia fechar. Eu falei, não fecha não. Não fecha a porta não. E vou te falar outra coisa, se eu precisar de alguma coisa aqui, eu vou bater nessa bandeja aqui de inox aqui até você chegar. Então, o ar-condicionado que deu defeito, aí vieram, consertaram o ar-condicionado, passou um dia funcionando, depois começava a pingar água, porque ia condensando, né? Pingando água. Banheiro, às vezes, não tinha a limpeza que deveria ter. Então, assim, muitos problemas. Esse fato de ter outros doentes, né, no mesmo ambiente. Chegou pessoas acidentadas. Um rapaz que chegou acidentado lá e numa correria danada para ser socorrido. Então, teve várias coisas que eu relato no livro, né, que realmente eram tanto quanto caóticas. Que formam o caos, né? Exatamente. E assim, aí algumas coisas que foram interessantes, por exemplo, eu cito também uma técnica de raio-x, que ela chegou para fazer raio-x de uma pessoa e também um raio-x meu, né, na época lá. E aí, ela perguntou para mim assim, posso orar por você? Eu falei, pode. E ela já perguntou se você é evangélico? Eu falei, sou. Falei, parece assim, parece que no seu olhar a gente vê, né? Não sei o que ela viu, mas
Ela veio e orou comigo, rapaz. Assim, foi muito bom, né? Ela ter orado. Passado um tempo, foi logo 2 dias, com uns 2 dias que eu estava internado, foi internado um rapaz na minha frente, no leito da minha frente, um rapaz que era psicólogo ou psiquiatra, não me lembro bem, ele era da cidade, trabalhava lá na cidade e tudo, né? E era cristão também. Então a gente pôde conversar, a gente trocava, né, algumas ideias assim e tal. Teve até um dia que não foi tão bom, porque ele compartilhou comigo a morte do pai dele, que foi tinha sido há um mês atrás. E ele acompanhou, foi de Covid, e o pai dele tinha 53, que acho que era mais ou menos exatamente a mesma idade minha. Então, assim, mas foi muito bom poder, a gente acompanhava um ao outro na hora de, você falou das partes difíceis, né? Você quer ver outra coisa terrível, era o uso uma terapia chamada VNI, que é ventilação não invasiva. Coloca uma máscara aqui assim, ó, tampando seu nariz, sua boca, né? O que entra em contato com a sua pele é uma coisa de silicone, assim, com ar, parece, e aquilo é preso aqui atrás da sua cabeça, né? Com uma coisa também elástica, e que aperta tanto que veda tudo aqui. E aí você tem que passar no mínimo 1 hora respirando ali. E de tempo em tempo aquilo dava um pulso, eu acho que era um pulso de oxigênio realmente, puf, puf. Você imagina quem que é hiperativo, ansioso com aquilo no rosto, né? Tanto ele quanto eu quase morri para poder fazer isso aí. Né? E a gente ficava marcando o tempo um para o outro, calma, falta 10 minutos. Então a gente ajudava um ao outro, assim, né? Então é Deus que foi colocando essas coisas, pelo menos uma enfermeira muito boa, e alguns casos lá de pessoas que foram realmente muito... O técnico de fisioterapia, que era uma pessoa muito boa, atenciosa, né? Que a gente foi vendo assim, que Deus vai ajudando a gente. São interações, né, de coisas simples, né, para enxergar a graça de Deus. Exato. Nesses momentos assim que ali você estava sozinho, né, mesmo com a esposa lá, mas vocês precisando de ajuda, né, desses momentos assim, para poder suportar tudo isso. Exato. Né? Você ficar ali dentro, você não, ao menos ali naquela UTI, eu não via se era... se você não tinha olhar um relógio, você não sabe se é dia, se é noite, você não tinha uma janela para você olhar, né? Então, assim, e dormindo muito pouco, por vários motivos, né? Pela ansiedade, pela doença e também pela aquela transação de enfermeiro para lá e para cá. E toda hora vem saber, te dar remédio ou medir alguma coisa, ver se está tudo certo, né? E como é que faz? É difícil para você dormir, né? Então, assim, você ter alguma coisa para te distrair, para que o tempo passe. Eu sempre digo assim, eu acho que o TI é lugar da gente ficar sedado, rapaz. Não é lugar da gente ficar acordado, não. Não é, porque, olha, eu vou te falar assim, eu sabia se a minha saturação tinha subido ou descido pelo tom do apito. Olha só. Porque aquilo ficava apitando e eu ficava olhando o tempo inteiro, tanto os sinais, né, de coração e tudo, quanto a saturação. Inclusive o médico, quando me deu alta, falou assim, rapaz, foi muito pouco para eu te entubar. Sua saturação chegou a 86, mais um pouquinho que ela caísse. Eu ia perguntar isso, 7 dias não houve intubação. Não houve intubação, não fui entubado, graças a Deus. Ele falou, mais um pouquinho que ela desce, eu ia te entubar. Meu Deus. Inclusive, na hora que ele me entregou o meu atestado, falou assim, aqui, ó, pra você colocar dentro da sua Bíblia. Né? Porque eu, jamais no final, deixaram eu ter uma Bíblia para ler, aí eu já estava sentando os 2 dias finais, né? Porque nos primeiros dias não deixava, a médica, as enfermeiras estavam me arrumando para ir para o banheiro no segundo dia, e ela falou, não, de jeito nenhum, ele não vai levantar dessa cama, não, vai ficar de repouso. Mas, então assim, essas dificuldades todas, né, que a gente tem, e que se a gente não tiver a graça de Deus para nos acompanhar em alguns detalhes, a gente realmente... São esses momentos que você chamaria como essa experiência clara da mão de Deus sobre a sua vida? Esses momentos assim de... você poderia ter sido entubado, poderia ter acontecido isso. Nisso você vê essa mão de Deus? Até eu me perdi um pouquinho aqui, assim, só lembrando que
eu sabia que quando o apito do monitor ali, ele ficava mais grave, é sinal que a minha saturação tinha caído. Quando ele ficava mais alto, mais agudo, é que tinha melhorado. Então eu acompanhava aquilo ali o dia inteiro. E às vezes ficava chateado porque eu olhava meu batimento, dava 126. E eu vi o dos outros, estava dando lá 80 e pouco. Aí eu falava comigo que era isso mesmo. Eu fazia de conta que eu acreditava. Uhum. Mas eu vejo a graça de Deus assim, em muitas coisas. Uma delas é essa questão da VNI. Olha, quando chegava a hora de fazer aquilo para mim, eu falei assim, eu não vou dar conta. Não vou dar conta de ficar com isso. Não vou. Então, assim, é só Deus para explicar como é que eu ficava com aquilo. Quando eu passava. E lá atrás, quando eu falei que as coisas eram tão controversas, né? Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei em Belo Horizonte, um fisioterapeuta que trabalhava em fisioterapia dentro de UTI, da minha igreja, chegou a falar assim, o seu milagre foi grande, porque essa terapia não é indicada para o Covid. Quando lá em Paraupebas, falou que isso aqui que vai te tirar. Então você vê como é que as coisas eram desencontradas. Ninguém sabia direito. Isso, né? Então, tinha uma assim, resposta final para o problema, né? Então, assim, aí não, vamos fazer. E aí eu falei assim, não vou aguentar. Então, nossa, aquilo para mim era terrível. E aí colocava aquilo, nossa, a hora que chegava o final, rapaz, sabe o que você olhar assim, se você pensar assim, passou, tinha hora que eu começava a contar o tempo, mentalmente. Só que cada minuto parecia uma hora, né? Sim. Então aquilo era terrível. Então somente Deus. É onde eu descrevo a questão no livro que eu falo de Gideão, né? Tem hora que Deus, Sim. eu acho que tem hora que Deus fala assim, aqui, deixa eu te falar, a força não vai ser sua, a força é minha. Você não vai aguentar mesmo, não, mas eu vou te dar força, né? Então eu orava todo dia, falei, Senhor, eu não quero ir não, com 2 filhos novos ainda, né? Esposa, não quero ir não quero, e eu orava, né? Me lembrava de uma música, que eu cito também, de uma amiga aqui de Valadares, que ela cantou para mim no telefone, né? Eu lembrava daquilo sempre na minha mente. Então, assim, se não fosse Deus dando força, eu tinha saído dali, no mínimo, doido. No mínimo, doido. Eu acredito. Então é Deus mesmo que guarda a gente, protege. Graças a Deus por isso. É isso mesmo. E falando sobre essa força, você vai segurar um pouco mais, que a gente vai falar mais um pouco sobre toda essa situação sua num próximo programa, e principalmente depois de tudo isso, né? Que você comentou aqui comigo que daria um outro livro, mas a gente vai conseguir falar algumas coisas a respeito. Sim. Então guarda um pouco para o próximo programa, e você que acompanhou a gente até aqui, você não pode perder mais da nossa conversa que nós teremos aqui, e é claro, você vai conseguir descobrir como você pode adquirir esse livro do Leonardo e ser também impactado na sua vida através dessa história. Então te espero no próximo programa e até mais. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.